Quinta-feira, 6 de outubro, a primeira promessa do Evangelho. Acabara naquele momento a desobediência de Adão e Eva, a falta de lealdade ao Deus. E Jesus vem ali visitar os nossos primeiros pais, mas não vem com um discurso de crítica. Jesus não vem para criticar Adão e Eva, para jogar em rosto deles aquilo que eles tinham feito de ruim. Não. Ele veio para solucionar o problema. Ele veio para dar esperança para aquele casal. Ele veio para oferecer uma saída, porque naquele momento não havia saída. Eles estavam nas mãos do inimigo. O inimigo agora poderia fazê-los deles um fantoche e fazer o que bem queria deles, porque eles haviam se entregado ao inimigo, sido leais ao inimigo, traído a Deus, o Criador, que com todo amor criou os seres humanos. Eles estavam perdidos, num beco sem saída. Estavam dentro do Jardim do Éden. Estava vendo o Jardim do Éden desmoronando, morrendo. O que faria cessar toda essa tragédia? Jesus apareceu ali. Jesus veio buscar a ovelha perdida. Jesus saiu dos céus, veio até o Jardim do Éden para confortar aquele casal. Não veio inocentar o casal de não, você errou, mas tá bom, não tem problema nenhum. Não, isso ele não veio fazer. Ele veio dizer que vocês erraram, vocês vão assumir as consequências, e já estão assumindo as consequências. A sentença do pecado é a morte, e vocês vão morrer mesmo. Esta é a realidade. Ele não veio fantasiar nada. Esta é a realidade. Mas eu vim para dizer a vocês que eu vou oferecer uma segunda chance. Não para o diabo, mas para vocês, meus filhos. Se vocês quiserem, vocês poderão entrar no Jardim do Éden e viver novamente. Um Jardim do Éden que eu vou montar de novo. Muito melhor do que esse. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você ver o Jardim do Éden em Gênesis 1 e comparar com o Jardim do Éden em Apocalipse 21 e 22, que são os últimos livros da Bíblia, você vai ver uma melhora incrível. E ali vai ter todas as coisas boas que Deus tinha feito no jardim e outras coisas boas. Então ele vem para esclarecer, para dar oportunidade e dizer: se vocês agora me obedecerem, crerem em mim, confiarem em mim, então vocês poderão voltar. Mas se vocês não me obedecerem, não crerem em mim e continuarem sendo leais ao inimigo, vocês vão para o lago de fogo, porque ele vai para o lago de fogo, ele e seus anjos. Se vocês forem infiéis, vocês também vão para o lago de fogo, vão ser exterminados. Não porque eu odeio os seres que eu criei, mas eu odeio o pecado, a desobediência.
Porque o salário do pecado é a morte. E isso é uma lei do universo. E essa lei está em vigor e sempre estará em vigor. Por outro lado, a liberdade de escolha sempre também estará em vigor. Então, a primeira providência que eu vou fazer é colocar inimizade entre vocês e o inimigo. E também vou dar uma solução. Jesus Cristo vai vir e vai destruir o inimigo. Vai destruir o inimigo. E antes, porém, o inimigo vai atacar Jesus Cristo e colocá-lo na cruz do Calvário e vai matá-lo. Mas nessa morte, onde o inimigo pensa que venceu, na realidade quem venceu foi Jesus, porque pela morte de Jesus, ele vai destruir Satanás. Ele vai pagar o preço do pecado, que é a morte. Ele vai assumir o vosso pecado, Adão e Eva, e o pecado de toda a descendência. Então eu conclamo vocês a confiar em mim de agora em diante. Não vai mais atrás do inimigo, porque ele mentiu. Cadê? Onde ele está agora? Ele está defendendo vocês? Ele está escondido agora. Ele está comemorando a derrota de vocês. Então, aprendam a lição. E aproveite a oportunidade. E Adão e Eva estavam nus. E agora o pecado colocou malícia na mente deles. E eles estavam envergonhados um do outro. E Jesus então falou: vocês vão precisar agora, nesse momento, fazer um arrependimento. Se vocês estão arrependidos, vocês vão pegar um cordeirinho, escolher um cordeirinho, matar o cordeirinho, confessar o vosso pecado, se arrepender e dizer que aceita o plano que eu estou oferecendo para vocês. É desse jeito que vocês vão ser salvos. Imagine a dor deles, que eles nunca tinham matado nada. Eles foram procurar o cordeirinho, olhavam para cá, olhavam para lá, esse cordeirinho, aquele, mas eu tenho dó de matar todos. Não tem um que eu não gosto, eu gosto de todos, eu amo todos eles. O cordeirinho não tem nada com isso, ele é inocente. E eu tenho que matar ele? E Jesus então responde: esse cordeiro representa o Filho de Deus, que também é inocente. O Filho de Deus não cometeu nenhum pecado, só que ele vai morrer por vocês. Ele vai assumir o pecado de vocês. Esse cordeirinho que você vai matar, você vai transferir a vossa culpa e o seu pecado para ele, que é inocente. Ele não tem nada com isso, com sua culpa. Mas você vai transferir para ele, como se ele fosse o culpado. Assim como meu filho, como Jesus, vai assumir o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Coisa que ele é inocente também. Então isso é uma ilustração de como dói transferir para um inocente a sua culpa. E como vai doer no pai ao oferecer o seu sacrifício, o seu filho, em sacrifício, sendo que ele é inocente também. Mas não tem outro jeito. Essa é a única maneira de Jesus Cristo dar a salvação para vocês. E ele foi, então pegou o animal, deu uma pancada no animal, os dois chorando bastante. Adão e Eva choravam muito porque ele estava matando o cordeirinho. O sangue quente daquele cordeirinho escorreu pelos
sua mão, seus dedos, e eles choravam, mas não tinha outra saída. O pai também chorou quando seu filho veio aqui na terra. Mas não tinha outra saída. Para salvar a humanidade, ele tinha que morrer. E quando ofereceu o sacrifício, Jesus aceitou aquele sacrifício. Fogo do céu veio e consumiu o sacrifício. Mas o couro do animal estava ali ao lado. E Deus pegou aquele couro e fez 2 vestes. Um para Adão e o outro para Eva. Tirou aquela folha que estava ia secar. Vocês estão envergonhados hoje. Eu vou cobrir a vossa vergonha. Eu vou cobrir o resultado do seu pecado. Confeccionou com aquele couro do cordeiro 2 vestimentas. Aquele couro do cordeiro não ia murchar e estragar fácil. Aquilo era duradouro. E é interessante, ele não fez a veste e falou, veste aí. Não. Ele fez as vestes e vestiu Adão, depois vestiu Eva. Como se veste um bebê. E ali então, tapou a vergonha com a veste do cordeiro. Estas vestes é chamada na Bíblia, teologicamente, como veste de justiça de Jesus Cristo. Por isso que nas bodas, quando o pai deu aquela festa e viu alguém sem as vestes nupciais, ele ficou irado. Como você entrou na festa? Como você vai ser salvo sem as vestes nupciais? Como nós vamos ser salvos sem aceitar a justiça de Jesus? Ele vai pegar toda aquela vergonha nossa, aquela podridão, e cobrir, esconder com as vestes de justiça do inocente Filho de Deus. Tudo aquilo que é reto, que é bom, ele vai dar para nós. Mas não assim, tá bom, eu não aceito Jesus, mas eu aceito a veste. Não é isso. Você tem que aceitar de todo o coração. 1 Coríntios 5:21 diz, Jesus se fez pecado por nós, para nos dar a justiça de Deus, ou seja, as vestes da justiça de Jesus Cristo. Hebreus 9:28 diz, Cristo se ofereceu para tirar o pecado do mundo, e aparecerá segunda vez para os que aguardam para a salvação. Não são todas as pessoas que vão aceitar as vestes de Jesus. Não são todas as pessoas que vão crer em Jesus. Muitos vão estar crendo no inimigo. Ainda estarão enrolados com isso. Porque tem liberdade para escolher. E eu e você temos a liberdade para escolher. Você vai escolher o quê? Ser leal ao inimigo ou vai ser leal a Deus? O Evangelho significa boa notícia. Jesus veio dar a boa notícia para nós. Há solução para a sua situação. Mas se você quiser, aceite Jesus de todo o coração e fique firme, fiel, crendo em Jesus e seguindo a sua palavra.